Olá, amores! Então, hoje o vídeo eu vou falar sobre como foi a minha experiência com o meu TCC, o que eu defendi agora na quarentena. Então, eu vou falar dicas gerais, se você vai defender o seu TCC, que vão lhe ajudar, tanto se for na quarentena, quanto se for depois da quarentena, se você estiver vendo esse vídeo depois. Então, se você é novo nesse canal, você já se inscreve, já chega deixando um like pra não se esquecer e deixa um comentário, certo? Eu tô gravando na câmera frontal e no quarto, então me desculpe se a iluminação não estiver boa, inclusive quem quiser patrocinar esse vídeo eu aceito uma highlight, eu acho que é assim que chama. E vamos começar. Assim, antes disso, se você quer dicas pro seu TCC, mas assim, alguém com uma lista, dica 1, dica 2, dica 3, dica 4, aí você vai e procura outro vídeo. Porque nesse vai ser tipo uma conversa, como se eu fosse sua amiga. E aí eu vou contando da minha experiência e vou dando as dicas, aqui é a minha colinha, pra não lembrar de não esquecer de nenhuma dica importante. Certo? Eu vou contando como foi comigo, o que ajudou, o que pode te ajudar. E vamos deixar de blá blá blá, né? Então, o meu curso, que é Medicina Veterinária, ele tem 10 períodos. E eu me preocupei com o TCC um ano antes, ou seja, no 8º período. Então lá vai a dica 1, né? Um ano antes já vá conversar com o professor que você vai querer que seja o seu orientador. Chegue nele, você pode já ir com a sua ideia de tema, ou você pode chegar nele e dizer: "E aí, professor, eu gostaria que o senhor me orientasse. E queria saber se o senhor já está com alguma ideia de tema." E aí vocês vão desenvolvendo um tema juntos. Então, lá vai a segunda dica. Para escolher como orientador um professor que você tenha afinidade. Você já vai estar no final do curso, você passou por diversos professores e tem aquele, né, que é o professor que a gente convive mais, que a gente tem mais contato, que a gente faz algum trabalho com ele, algum trabalho para ele. Esse é o melhor professor para ser orientador. A minha professora, que foi minha orientadora, era a professora que eu participava do grupo dela e eu estava mais próxima a ela. Não tinha problema nunca de comunicar com ela. Era uma pessoa que, se eu mandasse o WhatsApp à noite, final de semana, feriado, não tinha problema. Ela sempre respondia com boa vontade. De início, quando eu entrei no curso, tinha um professor de outra área que eu dizia, né? Eu quero que ele seja o meu orientador. Quando eu cheguei no final do curso, eu vi que ele não era legal como orientador. Tinha histórias de orientandos dele que fez o TCC em 2 dias antes de apresentar, nas carreiras. Já vi orientando dele que ficava: eu tenho que mandar 500 e-mails para ele me responder. Ele era meio nem aí com a vida. E aí eu digo: não quero esse estresse. Então, essa outra dica: escolha um professor que você tenha afinidade e que ele lhe responda, que não seja aquele professor que demora anos para responder um e-mail, que não responde aluno no WhatsApp, né? Porque tem um monte desses. Então, vamos para a terceira dica. A terceira dica é: escolha um tema que você goste. Eu troquei de tema. No início eu ia falar sobre dirofilariose, que é um tema bem legal, atual, né? Só que eu não gostava de falar disso. E olha que eu faço veterinária. Veterinária todo mundo quer falar de quê? De bicho. E o meu TCC foi pessoas, sobre alunos que fazem. Foi sobre coaching, desenvolvimento pessoal, o que os alunos, sobre a disciplina que eles faziam para se desenvolverem, para ter sucesso na medicina veterinária. Então, era um TCC de veterinária que não falava de bicho, falava de gente. Só que eu gosto muito desse assunto de desenvolvimento pessoal, eu leio livros sobre, eu faço muitas coisas disso. Então, era um assunto que eu tinha extrema, como chama? Tinha extrema afinidade. E ninguém na faculdade queria falar desse assunto, porque todo mundo queria falar de quê? De animais. Então era uma coisa nova. Isso é outra dica importante, tem que ser um assunto inovador, fica mais interessante. E era um assunto, como ninguém tinha falado sobre, era muito desafiador achar as bibliografias. E no TCC você vai ter que ler muito, tem que ler muito artigo, tudo que você falar você tem que fundamentar, dizer quem foi já que publicou sobre isso. Então você tem que ler muita coisa. Eu tava falando de um tema que ninguém falou.
Então, se ninguém falou, como é que eu ia fundamentar isso? Então, eu tinha que procurar artigos de outras áreas, usei muita coisa da psicologia, para inserir, contextualizar e fazer aquilo com a medicina veterinária. Eu tive que ler muito. Imagine se eu estivesse lendo muito sobre uma coisa que eu não gosto. Se eu tivesse que ler esse tanto de artigos sobre diroflariose, eu já ia estar aqui, né? Então, assim, um tema que você goste, e pode ser uma coisa que ninguém queria falar, porque o meu tema ninguém queria falar, mas eu amava o tema, amava mesmo o meu tema. E aí, eu era super feliz com ele, então assim, pra mim era mais tranquilo. Eu comecei um ano antes e o meu teve pesquisa, então eu tive que distribuir questionários, falar com muitas pessoas e fiz esse questionário. Para escrever mesmo, acho que durou uns 2 meses o tempo. Então assim, foi bem tranquilo, porque tem também o seu orientador, ele vai ter outros orientandos, quem for formar primeiro ele vai dando a preferência e vai chegar a sua hora com calma. Eu era bem ansiosa no começo, eu queria defender o meu TCC no 9º período, mas eu defendi no 10º e correu tudo bem. Então, o processo foi esse, durou uns 2 meses. E aí a parte mais chatinha, que você vai fazer muita leitura, você vai ter que escrever, você tem que referenciar tudo que foi, o que não foi você que falou, não saiu da sua cabeça, você tem que dizer quem foi que falou e referenciar direitinho, senão você vai preso por plágio. E era o meu maior medo, era ser presa por plágio. E também o que saiu da sua cabeça, você tem que referenciar com alguém que disse a mesma coisa para dizer que aquilo não é uma loucura da sua cabeça. É mais ou menos por aí. Depois que você escreve tudo e esse vai e volta de correções e tudo mais, você vai fazer uma apresentação. A minha apresentação... Na apresentação você vai colocar só pontos-chave, tá? Só coloque tópicos, tabelas, as tabelas as figuras que você usar no seu TCC. Não pode colocar uma tabela que você inventou pro slide. Não vai inventar nada, bota o que tá lá no TCC. E assim, eu tive uma ajuda pra profissionalizar o meu slide, ficou bem mais profissional, que o meu namorado, ele é cientista da computação, então ele me ajudou com isso. E aí o slide ficou bonito. Você não vai botar um negócio todo colorido, tem que ser um negócio profissional, você tá se formando, né? Não vai botar, mais que a gente queira fazer um slide, né, que eu queria, cheio de patinha, cachorrinho pra todo lado, mas não pode, tem que fazer um negócio profissional. E o meu assim ficou bem profissional. E aí tinha assim, pontos chaves e pouquíssimos textos. O tempo depende da faculdade. A minha faculdade, o tempo era de 20 a 30 minutos. Então eu ensaiava em cima desse tempo, porque não pode ultrapassar e você perde ponto. E você não pode falar menos que o mínimo, porque você perde ponto também. E tem essa questão. E outra coisa, os ensaios da apresentação. Então, como é que eu ensaiava? Eu fiz os tópicos. E aí, assim, eu vou apresentar a introdução. Então, eu reli a minha introdução, reli todo o meu TCC. O que é que eu falo nesse capítulo? Você não vai falar, repetir o seu trabalho. Tipo, o que você escreveu lá, aí você vai falar na sua apresentação. Não é isso. Porque isso você já manda o seu TCC antes para a banca, que são os professores que vão corrigir. Então, eles já leram o seu trabalho, eles já corrigiram, já sabem o que você escreveu. Você vai ali defender. Você vai para provar que o seu trabalho é bom, que você tá certa, que aquilo tem um fundamento. Então, você não vai ficar, né? Na introdução eu expliquei o que... Um assunto lá, um conceito. Aí eu posso até falar o conceito, mas eu não vou me aprofundar nisso. Porque eles já leram, entendeu? Eu vou focar mais tempo em resultados, na discussão, que é o que é mais importante. O primeiro, você passa, você fala, só pra lembrar que tá ali. Mas você não vai se aprofundar naquilo. Você vai se aprofundar em defender que o seu trabalho é bom. E aí eu fiz os tópicos e ia me guiando. E como é... Aí, sim, eu lia toda a introdução. E aí, tá, eu sei o que é que eu tenho que falar aqui. Botava as palavras-chave, a coisa que eu vi ali. Aí eu vi isso, vou me lembrar o que é pra falar. Então eu ensaiava, e isso fazia em todas as sessões, né? Nos resultados, na discussão, na metodologia. Então eu olhava e falava no geralzão, na metodologia. Você contou uma historinha, como foi que você fez, você entregou o questionário, você não entregou, você fez pesquisa bibliográfica. Você vai contando. Você passa
eu passei uns 10 minutos para falar tudo até chegar nos resultados e passei uns 15 minutos ali só em resultados e uns 5 minutinhos para concluir. E aí você ensaia marcando o tempo. Todos os meus ensaios, cada ensaio eu falava de forma diferente as mesmas coisas, porque eu não tinha decorado um texto, porque fica uma coisa meio forçada. E você vai ficar nervoso no dia e aí pode dar um branco. Então se você decorou e aquele IA que você ia falar, você não falou naquela ordem, deu um branco, ferrou. Então o que é que eu fazia? Eu ia ensaiando improvisando, eu via os tópicos e aqui ia improvisando. Quando eu olhava, dava 27 minutos, 29 minutos. E eu via que sempre estava no tempo. Então, às vezes uma coisa que no ensaio eu falava na introdução, eu só lembrava de falar essa mesma coisa lá mais pra frente. E aí eu contextualizava e fazia a informação entrar. Porque é isso, você sabe o assunto. Ninguém sabe mais o que tem ali do que foi você, porque foi você que escreveu, pois você tem que escrever, né? Vai mandar os outros escrever. Aí, ninguém tem que saber mais, na teoria, do que você ali daquele assunto. Então, se você falar no começo, falar no final, mas você fala o que é importante, tá tudo certo. E aí eu fiz isso. As dicas, já perdi em qual dica eu tô, mas assim, no dia da apresentação, 1 hora antes, uns minutinhos antes, tome um relaxante muscular. Você toma um Dorflex, eu tomei Buscofen, que era o que eu tinha em casa. E aí ele relaxa os músculos. Então assim, dá uma relaxada mesmo. Se você gosta de chá, pode tomar chá. É uma boa dica, me ajudou. Outra dica é entre minutos antes na sala, né? No meu caso era uma sala online. Mas se você vai apresentar presencial, você chega uma meia horinha antes. Sempre vai ter um professor ali por perto. Aí você fica conversando não sobre o seu TCC, conversando amenidades. Aí você vai relaxando, vai vendo que é só o seu professor que tá ali, que você já tá há anos acostumada com ele. Não precisa ficar tão nervosa, isso vai relaxando. Na hora de apresentar, aí você já tá calma e relaxada, já tá ótimo. Um benefício de apresentar online foi que eu apresentei por um site de webconferência. Provavelmente cada faculdade é das federais, então se você apresentar online na federal, você vai apresentar por esse site. E tem como no seu computador você colocar a sua apresentação bem grande e sumir, apagar a cara dos professores. Então eles estão lá ali vendo, estão vendo o seu slide, mas você está vendo só a sua apresentação. Então era como se eu estivesse ensaiando sozinho em casa. E aí eu ia falando tudo improvisado, como eu tinha ensaiado, e deu certo e não tava vendo eles. No final eles fazem as arguições, eles fazem perguntas para ver sobre se você domina mesmo, alguma coisa que ele viu que você escreveu e ele não entendeu e aí você tem que explicar. É muito tranquilo. Para escolher esses professores da banca, quem tá na banca, o seu orientador e 2 professores de fora. No meu caso era um professor e pode ser um profissional, né? No caso tinha uma mestre, uma médica veterinária. E o outro era meu professor. Então você tem que ser professores que conhecem esse tema que você vai falar. Até porque eles vão corrigir, eles vão melhorar o seu trabalho. Assim, eles vão passar as correções e aí você vai corrigir como eles mandarem. É a contribuição da banca, né? É muito importante. Você escolhe pessoas que conhecem e dominam o seu assunto. E de preferência que gostem de você, né? E que não sejam aqueles professores muito chatos. Porque senão eles vão encrencar e ali é seu dia. Você já sofreu 4, 5 anos na faculdade. Mas já tá bom, né? Já presente direitinho, apresente muito bem, mas pra se livrar daquilo. Botar um professor chato que vai ficar, ai, porque você escreveu assim, ai, porque você falou isso. Bota aqueles professores legais, entendeu? Que vai corrigir com amor. Porque ninguém tá querendo ferrar você. Eles já lhe conhecem, já lhe viram, sabem que você passou 5 anos ali, que você merece se formar. Então eles vão pensar, vou deixar ela se formar. Não vou encrencar muito, não. E tem uma hora que você sai da sala, no meu caso eu tive que fechar lá a salinha e sair mesmo, não podia ficar ouvindo. E aí eles conversam, dão a nota do seu trabalho. Pra quem tá curioso, a minha nota foi 9,5. E então é isso. E aí você volta, eles dão a nota, você, né, comemora, eles vão mandar as correções e aí não acabou. Não acabou. No pior dia você pensa que ia apresentar, mas pensa que se livrou, mas não se livrou porque vem as correções. E daí você vai ter que fazer as correções como eles mandarem. Mas esse é o de menos, né? O pior já passou. E
vai ter que fazer eles assinarem. Se for presencial é melhor, porque termina, eles assinam a ata, assinam a folha de aprovação e tudo bem. Se for online, tem quem mande a assinatura logo. Tem aqueles professores que demoram 2 semanas e você tem que ficar assim no WhatsApp, né? Professor, assina aí, por favor. Deixa eu me informar. E aí, mas corre tudo bem. Depois que você corrige tudo que eles mandaram, pega todas as assinaturas, você envia para o coordenador do seu curso e para a biblioteca, pro bibliotecário. O bibliotecário, se ele vê algum erro da ABNT, das normas, por isso é muito importante você ficar prestando atenção, já fazer tudo dentro das normas, as margens direitinho, os espaços, as letras, tudo, para não vir correção. Eu mandei tem 1 semana, eu acho, e até agora eu não recebi nenhuma correção do bibliotecário. Espero que esteja tudo bem. Mas tem alunos que receberam correções por parte do bibliotecário. Então é isso. Eu espero que tenha lhe ajudado. Me deixa saber se alguma dica te serviu. Espero que você goste desse vídeo. E é isso. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve nesse canal, dá um like. Comenta aqui se você já defendeu o TCC, quanto você tirou, qual a dica que você gostou mais, qual a que você não sabia, qual a que você vai utilizar, se você vai defender na quarentena, só depois me conta tudo. Tá certo? Eu vou responder todo mundo sim. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!